Olá, terceiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre os gêneros fábulas e texto teatral. E na aula anterior, nós vimos algumas dessas fábulas. O leão e o rato, a raposa e o galo, a tartaruga e a lebre. E o que elas têm em comum? Todas elas foram escritas pelo mesmo autor. E o seu nome era Esopo. Ele era um escravo que viveu na Grécia. Ele escrevia histórias em que os animais eram os personagens e conversavam entre si. No final da história, sempre encontrava uma maneira de deixar um ensinamento de caráter e moral para as pessoas. E no Brasil, Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, recontou muitas fábulas. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o gênero texto teatral. O texto teatral, ou dramático, como também é conhecido, são aqueles produzidos para serem representados ou encenados. Em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo, ou seja, é um texto que conta as ações de pessoas num determinado tempo e espaço. E este gênero apresenta enredo, que é a sequência de acontecimentos e tem a função de criar emoção no texto. Personagens, tempo e espaço, e também pode estar dividido em atos, ou seja, mudança de cenário ou de personagens. A principal função do texto teatral é a encenação. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre os personagens. O texto teatral é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, e os espectadores, que eram as pessoas que assistiam à encenação, esperavam ansiosos pelo momento da apresentação. E as suas características são textos encenados, gênero narrativo, diálogo entre personagens, atores, plateia, palco, cenário e figurino, linguagem corporal e gestual e pode ter ou não um narrador. Agora, abram o LDI de vocês na página 41. Na página 41, coloquem a data de hoje, 23/6/2020. A leitura entrou na roda. Fábula e texto teatral. Aqui, na número 1, nós faremos a leitura do texto 1 e texto 2. E eu quero que vocês observem as características dentro dos textos, ok? Texto 1. Os viajantes e o urso. Um dia, 2 viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas, convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: "O que o urso estava cochichando em seu ouvido?" "Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí, viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo." Moral: a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. E esta fábula é uma das fábulas de Esopo. Texto 2. Faremos agora a leitura deste segundo texto. Este texto também é uma das fábulas de Esopo, porém eu quero que vocês observem as características que estão dentro do texto que o torna um texto teatral. Os 2 viajantes e a onça. 2 viajantes carregando pequenas trouxas amarradas em uma vareta seguem por uma estrada, assoviando e cantando. De repente, surge uma onça à frente deles,
rugindo e prestes a atacá-los. Viajante 1. E agora, o que vamos fazer? Viajante 2. Você, eu não sei, mas eu vou dar no pé. Viajante 2 sai correndo e se esconde atrás de uma árvore. Viajante 1, pensando alto. Vou fingir de morto. Dizem que alguns animais respeitam os mortos. Joga-se ao chão e finge-se de morto. A onça chega perto, fareja-o todo e afasta-se. Depois de alguns instantes, sentindo-se em segurança, o viajante 2 reaparece. Viajante 2. Pode se levantar, a onça já foi embora. Viajante 1 levanta-se e respira aliviado. Viajante 2 brinca com ele. E então, o que foi que a onça disse ao seu ouvido, hein? Viajante 1, juntando suas coisas para seguir viagem. Para eu não viajar mais com amigos que deixam a gente sozinho na hora do perigo. Para a plateia. É na hora do aperto que a gente conhece o verdadeiro amigo. Cai o pano, fim. Esta é mais uma fábula de Esopo, porém adaptada para o teatro. Agora vamos voltar no início do texto 2 e observar algumas características. O porquê que este texto 2 é um texto teatral? Vamos olhar partes por partes. Aqui, primeiro, temos o título, Os Dois Viajantes e a Onça. Seguindo abaixo, temos a fala do narrador, que é a pessoa que conta a história. Dois viajantes carregando pequenas trouxas amarradas em uma vareta seguem por uma estrada, assoviando e cantando. De repente, surge uma onça à frente deles, rugindo e prestes a atacá-los. Observem que abaixo temos, com letras diferentes, uma letra em destaque. Em negrito está escrito Viajante 1, ou seja, é um dos personagens da história. Na frente, com a letra mais fininha, temos a fala desse personagem. E agora, o que vamos fazer? Embaixo, novamente, com a letra destacada, temos Viajante 2, que é mais um personagem da história. E na frente, a fala desse personagem. Você eu não sei, mas eu vou dar no pé. Aqui embaixo, temos a seguinte expressão. Viajante 2 sai correndo e se esconde atrás de uma árvore. Este trecho significa que é uma linguagem corporal e gestual, ou seja, é uma orientação de como o personagem deve atuar. Neste texto 2, vocês puderam ver que ele é dividido em várias partes, entre a fala do narrador, as falas do personagem e as orientações de como os personagens devem estar atuando naquela parte da história. Essas são características do gênero texto teatral. Agora, na página 43, coloquem a data de hoje. Número 2. De acordo com os textos, responda as questões a seguir. Letra A. O que eles têm de semelhante? Eu quero que vocês observem a história. O que acontece nas duas histórias? Letra B. E o que tem de diferente? Eu quero que vocês observem os dois textos. Eles são escritos da mesma forma? Eles contam a história do mesmo jeito? Respondam aqui a letra A e a letra B. Pausem o vídeo e depois vocês voltem a dar o play para seguirmos adiante. Número 3. Quem são os personagens das duas histórias? Número 4. Onde os viajantes estavam quando ficaram diante do perigo? Vocês podem estar encontrando esta resposta logo no início do segundo texto. Pausem o vídeo, respondam a 3 e a 4. Número 5. Sobre o enredo das duas histórias, assinale a alternativa correta. E o
que é enredo mesmo? É os acontecimentos, o que acontece nessa história. Vocês irão marcar um X na alternativa correta. Dois viajantes, diante do perigo, têm reações iguais. Ou, dois viajantes, diante do perigo, têm reações diferentes. Número 6. De que tratam esses dois textos? Primeira alternativa, amizade. Segunda, ingenuidade. Ou terceira, esperteza. Caso você fique na dúvida, verifique qual a moral da história nos dois textos. A moral é aquela informação que fica no final da fábula. Número 7. Desenhe e escreva o nome do animal que assustou os viajantes em cada uma das histórias. Aqui, nesta tabela, onde temos texto 1, você irá desenhar e escrever o nome do animal que assustou os dois viajantes. No texto 2, você fará o mesmo. Você irá desenhar e escrever o nome do animal que assustou os dois personagens na fábula. Encerramos por aqui a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Aguardo o envio da página 43 de vocês, ok? Vocês irão enviar a foto no meu número privado. Aguardo o retorno de vocês e até o próximo vídeo.